Olá, Brasil! Obrigado você que me acompanha já nesta noite de quinta-feira, dia 26 de fevereiro. Voltei aqui porque simplesmente a Polícia Federal foi para cima do Lulinha em Mendonça, autorizou quebra de sigilo bancário e fiscal e está tudo pronto para a prisão de ministros que pode acontecer essa noite. Nós estamos aqui no tic-tac, sim, gente. Tic-tac, tic-tac com o relógio. Nós estamos aqui porque é a notícia que chega. Talvez você está falando, Alberto, o que você está fazendo com esse computador aí, né? Sabe o que eu estou fazendo? Já vou direto para a notícia? Eu já vou direto para a notícia. Eu vou trazer aqui a Polícia Federal se movimentando essa noite, mas deixa eu te contar uma coisa, nós acabamos de lançar do zero ao digital. Eu estou gravando uma aula aqui, ensinando as pessoas a adentrarem no mundo do marketing digital para poder ganhar dinheiro. Olha como que vai ser. Olha como que é didático. A gente ensina tudo aqui, ó, na prática. Se você quer aprender do zero ao digital, eu vou deixar um card aqui em cima, aqui assim, ó. Mais ou menos aqui, para você clicar, para você ir direto para a compra do zero ao digital, que é muito barato para você não entrar e mudar a sua vida, para você não ser mais refém de aposentadoria, de benefício, não importa o que você ganha. Você vai, no mínimo, ganhar mais 5 vezes depois que fizer todo este curso. É um curso maravilhoso. Hoje já entraram mais de 50 pessoas. E se você quiser também, vai lá para você ver o depoimento das pessoas, entra lá. Entra lá, eu vou deixar link na descrição para você e no primeiro comentário para você que quer fazer parte deste mundo do marketing digital. Se você quer fazer junto comigo, vem para cá, é uma oportunidade muito grande hoje para você entrar do zero ao digital que tem mudado a vida das pessoas. Vai lá para você ver o depoimento de quem tá lá. Todo mundo maravilhado com todo o trabalho didático, tudo mostrando passo a passo como que funciona, como que é, o que você pode fazer, o que não pode, tudo. Só vai ficar agora desse jeito e não vai ganhar dinheiro se você não quiser. Tá bom? Link na descrição. O card apareceu aqui ou vai aparecer aqui para você. Tanto é que é autorizado até pelo YouTube divulgar isso aqui. De tão válido que é, tá bom? A Polícia Federal imediatamente agora, e quem traz a informação nada mais nada menos que Jeffrey Chiquini. Gente, que dia, hein? Vocês estão acompanhando que a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo de dados bancários e fiscais do Lulinha. Mas não para por aí. André Mendonça, a pedido da Polícia Federal, acaba de determinar a quebra de sigilo de dados fiscais e bancários do Lulinha. Ótimo. A pedido da PF, Mendonça autoriza a quebra de sigilos de Lulinha. A quebra de sigilos autorizada pelo ministro André Mendonça, a pedido da Polícia Federal, foi confirmada agora pela coluna. E hoje, a CPMI do INSS aprovou quebra de sigilo bancário de Lulinha. E sessão foi marcada por Circo da Esquerda. Então agora, a Polícia Federal terá acesso aos dados bancários e fiscais do Lulinha. E os deputados e senadores também terão acesso a todos os dados bancários e fiscais do Lulinha. Gente, literalmente caiu a casa do Lulinha. E a cereja do bolo de tudo isso é que o Lula perdeu o Congresso Nacional. Lula estava com o discursinho arrotando que não ia interferir nas investigações e que se o filho dele devesse alguma coisa, que fosse investigado. Mas hoje, assim que a CPMI aprovou a quebra dos sigilos do Lulinha, governo recorrerá a Davi Alcolumbre contra quebra de sigilo de Lulinha. O Davi Alcolumbre pode até ter master motivos para atender o Lula, mas de nada adiantará, porque o André Mendonça já autorizou a quebra de sigilo. Então, Lula, a Polícia Federal, que você não tem controle, vai analisar cada centavo das contas bancárias do teu filho. E não adiantou, gente, o Lula tentar blindar Lulinha. Olha só, lembram dessa matéria aqui, ó? Dezembro, dia 5 de dezembro. Lula blinda na CPMI filho acusado de receber mensalão do careca do INSS. Mas essa blindagem não durou muito tempo. E CPI pede prisão preventiva de filho irmão do Lula. Gente, está chegando o dia que veremos Lulinha preso. Chegou o dia que não só ele, Lula né? Não perder só ele, o Congresso não só ele. E o seu filho finalmente ser investigado. Esse PT sempre tentando blindar a corrupção. O PT que na frente das câmeras fica dizendo
que a fraude do INSS é culpa do Bolsonaro e que é favorável à investigação, hoje fez um circo, tudo porque querem investigar o Lulinha. Vejam, gente, o que é a esquerda. Quebrando o pau, já mostrei mais cedo, né? Quebrando o pau. Olha isso aí, gente. Que vergonha, né? Que coisa feia, vexatória. Pelo amor de Deus. Isso é o PT, porque quebraram o sigilo. Olha só, hein? petista fez uma arruaça na CPMI, tudo porque não quer que o Lulinha seja investigado. O Lulinha não só deve ser investigado, como deve ser preso. O primeiro requisito para a prisão preventiva do Lulinha já está presente, que é a fumaça do cometimento do crime. É o fumus comissi delicti. Ex-dirigentes do INSS fecharam delação premiada e entregaram o Lulinha. E o segundo requisito para sua prisão preventiva também está preenchido, que é o periculum libertatis, o perigo da liberdade. Aquele que tenta se furtar da aplicação da lei penal deve ser preso preventivamente. E todo mundo sabe que Lulinha está fugido do Brasil. O Código de Processo Penal diz, no artigo 312, a prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Quando alguém quer fugir do Brasil para fugir da aplicação da lei penal, prisão preventiva. É o caso do Lulinha. Esse pedido, então, de prisão preventiva da CPMI irá para o Mendonça. Veremos, então, como o Mendonça irá decidir esse pedido. E eu digo, juridicamente, a prisão preventiva do Lulinha é cabível e deve acontecer. Estou ansioso agora para ver a decisão do André Mendonça de prisão do Lulinha. Todos nós estamos, né? Todos nós estamos. Vamos torcer para isso acontecer. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver com Dias Toffoli? Todos ligados. Uma coisa leva na outra. É por isso que o André Mendonça mandou chamar agora há pouco a Polícia Federal novamente para ver o que pode fazer. Vamos aguardar para ver o que acontece. O Brasil parece preso numa história repetida. Corrupção, escândalos, promessas bonitas em época de eleição e abandono depois. Sempre a mesma história. Sempre o povo pagando a conta. Mas agora, algo começou a mudar. Nós estamos apenas... Durante a caminhada eu vi com os meus próprios olhos. Crianças correndo para abraçar, pais com lágrimas nos olhos, gente simples dizendo, não desiste da gente. Ali eu entendi uma coisa, não desistir virou um ato de amor e também um ato de coragem, diante de tudo aquilo que tentam impor ao nosso país. E a verdade é que quem está do outro lado nunca desistiu. Mesmo entre brigas, derrotas e momentos difíceis, eles continuaram avançando. E agora chegou a nossa hora, não de unir a direita, mas de unir o Brasil. Porque o inimigo quer exatamente o contrário. Quer que você pare, quer que você desanime, quer que você ache que não adianta mais lutar. Mas nós vamos fazer o oposto. Se querem que a gente desista, nós vamos persistir. Se querem silêncio, nós vamos gritar. Se querem um povo sem esperança, vamos mostrar um povo desperto. Vamos às ruas pelo Fora Lula, responsável por um Brasil sufocado por impostos, com a criminalidade batendo recordes, serviços básicos precários, saneamento básico vergonhoso, saúde e educação que continuam falhando, enquanto o dinheiro público banca luxos e mordomias. Um governo que sempre prometeu salvar o povo, mas que continua tratando brasileiros como massa eleitoral. Vamos às ruas pelo Fora Moraes, diante das perseguições políticas que o país inteiro acompanha. Casos como Felipe Martins, Débora e tantos outros do dia 8 que continuam presos há mais de 3 anos injustamente. Além de perseguições contra lideranças políticas, como Jair Messias Bolsonaro, que ajudou a milhões de brasileiros a despertar para a política e resgatou o verde e amarelo. E vamos às ruas pelo Fora Toffoli, pelo fim da impunidade, diante de escândalos que chocam o país, como o caso do Banco Master, denúncias envolvendo privilégios e relações incompatíveis com o que o povo espera de quem deveria servir à justiça. E isso não é apenas sobre eleições, é sobre gerações. As próximas gerações contam com aquilo que fazemos agora. E se queremos um futuro diferente, precisamos lutar pelo presente. Essa não será a última manifestação, é apenas o começo de uma sequência de atos para resgatar o Brasil. Por isso, a sua presença importa,
Cada pessoa nas ruas representa esperança. Gente trabalhadora, conservadora, patriota. Gente de coração verde e amarelo que quer voltar a ter orgulho do próprio país. Você precisa fazer parte da construção da nova história do Brasil. Vamos nos encontrar, sentir essa energia e lembrar algo fundamental. Nós não estamos sozinhos. Somos milhões. Dia 1º de março, Acorda Brasil, todos nas ruas. Fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula. O Brasil ainda não acabou, ele está acordando. Brasil! Acordou! Só quem acordou dá um grito possa colocar ele e o Sidônio possam colocar como as melhores estratégias de marketing político eleitoral, que é o Flávio. Sim. Que vem acertando desde o que foi lançado, né? Primeiro o acerto do pai, tá muito claro que o pai acertou ao escolher o Flávio. Segundo, o Flávio está fazendo o que o Lula deveria estar fazendo e o que eu apostaria que o Lula, muito provavelmente depois dessa pesquisa de hoje, vai começar a fazer, que é tentar ganhar essa eleição por onde essa eleição deve ser ganha, que é pelo centro, o eleitor moderado, o eleitor independente, o eleitor que votou no Bolsonaro em 18, em 22 votou no Lula, e agora o Flávio tenta resgatar esse eleitor de volta. É um terço do eleitorado, menos até, 10%, porque se pegar esse um terço, metade se abstém, porque não é emocionado, não é ideologicamente alinhado a nenhum dos lados, e tem um núcleo ali que é onde o Flávio tá indo, se mostrando, tentando se mostrar que tem as virtudes do pai, que o eleitor de centro considera que o pai tem, e não tem os defeitos do pai, que esse eleitor de centro considera que o pai tem esses defeitos. E está acertando uma campanha estruturada, né? Juntando muita gente, pensando em plano de governo, em choque de gestão, em agenda liberal. O Lula não, o Lula está falando para a bolha dele, incentivou uma escola de samba no carnaval, e a ADC com toda a corte, né? Toda a corte estava lá, celebrando um Lula que é rejeitado por metade da população, na pesquisa de hoje, por 49% que desaprova o seu governo. Então a população olha aquilo e fala, poxa, como assim? A primeira-dama querendo desfilar, né? Os ministros todos lá, né? Os puxa-sacos todos lá, né? Festejando um Lula que não é um Lula unânime, ele é um Lula contestado. Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta. Então você cria uma distância da realidade. E ainda com uma ala crítica... Fora essa burrice política extraordinária, e não perceber que trazer para o debate político-eleitoral questões de valores, questões morais, como é a da família, era um tiro no pé monumental. E foi. E hoje eles têm essa leitura que foi um erro. Chegou o momento nesse vídeo que eu vou utilizar apenas 30 segundos para falar para você dos produtos da empresa RPN. A gente fala de política, mas dá oportunidade para você cuidar da sua saúde. O primeiro produto que eu vou mostrar, nada mais, nada menos do que o combo capilar da linha Vitagor. É o único produto no Brasil que vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Nós temos o tônico capilar grau 2, o Quedoxidil, que é o produto que vai acelerar o crescimento, e as cápsulas com nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora, além da ampola e do hormônio DHT bloqueado com Hair Elixir. Esse é o único combo no Brasil que faz o seu cabelo crescer de verdade. O número está na tela para você ligar na RPN e comprar o seu agora. Eu tenho o cavalo negro para virilidade do homem, disposição. Um homem cuidando da sua esposa, família, filhos, porque isso aqui é reposição de testosterona natural. Não serve para mulher, isso é para o homem que vai estar bacana naquele momento importante com a sua esposa. Para a mulher é o Lib+, que é para aumentar o libido da mulher, tá bom? Para o homem, eu ainda tenho o Herbal Pro+, que é licopeno, e o óleo da semente de abóbora. Vai cuidar da sua próstata, amigo. Se você está com dor de artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, o produto é o Curcumã, e você comprando o combo do Curcumã, você ainda vai levar uma pomada que tem tudo que você precisa: eucalipto, copaíba, arnica, mentol, 1000 folhas, para cuidar, e também um massageador que vai massagear o local onde está doendo. É um produto revolucionário. Eu tenho para quem quer parar de fumar o Dropix. Dropix, ele simplesmente elimina a nicotina do seu corpo, você para de fumar de verdade. E claro, as vitaminas mais pedidas do Brasil, indicada por médicos: D3 com K2 em formato MK7, o ferro para você repor o ferro, vitamina B12 em formato metilcobalamina e coenzima Q10. Este e outros produtos estão disponíveis para você na rededeprodutos.com ou ligando agora para 0800 355 3000 ou chamando no WhatsApp. Aproveita que é uma condição especial com todos os produtos da RPN para você. Gente que vive de dividendo e tem gente que movimenta 2,7 bilhões em 10 anos e vira caso da Polícia Federal. Hoje eu vou falar da investigação que envolve quem?
aquele cosplay de banqueiro que está literalmente me deixando com os cabelos brancos. Daniel Vorcaro, né? Dono do banco, fictício master, e que está sendo investigado, obviamente, pela Polícia Federal. E não, gente, essa história do cosplay de banqueiro não é um filme tipo O Lobo de Wall Street, Catch Me If You Can, os dois com Leo DiCaprio. É uma história que aconteceu aqui nesse Brasil, né? Vamos aos fatos, porque os números desse cosplay de banqueiro é o que chama a atenção. 2,7 bilhões movimentados entre 2016 e 2025. Na média, o cosplay de banqueiro mais conhecido, o pastor, ele era pastor, de BH, gastava 773 mil reais por dia. E depois que ele virou banqueiro, não, porque eu vou te falar, ele ofende os Moreira Salles, né? Ele ofende o velho Walter, porque chamar Vorcaro de banqueiro me ofende também. Ofende até André Esteves. Depois que ele virou banqueiro, ele passou a gastar 933 mil reais por dia. Eu não sei você, mas esse tipo de gasto eu não tenho, não. Ai, gente, eu namoro as pessoas erradas, né? Eu vou te falar, porque é uma loucura. Ele gastou, o senhor Daniel, cosplay de banqueiro Vorcaro, gastou 51 milhões em cartão de crédito em 10 anos. Ou seja, 5,1 milhão por ano. Isso não é cashback. Sabe o que isso é? The Lifestyles of the Rich and the Famous. Quando eu morava em Nova York, tinha um programa, alguém lembra? Não sei quem já foi nos Estados Unidos nessa época, os anos 80, os anos 90. Era aquele cara que falava The Lifestyles of the Rich and the Famous. Era um programa de TV. Vamos lá. Segundo os documentos analisados pela PF, Vorcaro fez uma transferência de 1,65 milhões para a concessionária de carros de luxo em BH. Ele comprou Ferrari, McLaren, Lamborghini. É isso? Tô doido. 1,3 milhões para a empresa que vende embarcações. Talvez ele era sócio. 2,2 milhões em grifes como Yves Saint Laurent, Hermès e Hermenegildo Zena. Vorcaro. Isso tudo era para ele ficar vestido cafona daquele jeito ou é para ele dar... Essa era a roupa para tchutchuca dele, né, gente? Olha, gente, eu sou super a favor dos ricos e da liberdade econômica, mas quando a liberdade econômica vira planilha na PL, aí eu já não... Aí a conversa é outra, né? Vamos lá. O Banco Master foi liquidado em novembro de 2025. A investigação fez parte da chamada Operação Compliance Zero. A PF apontou suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao banco. A defesa afirma que todos os bens e as movimentações... olha, eu vou te falar, os advogados do Vorcaro são muito cara de pau. Enfim... De um lado, a investigação aponta milhões de cambalachos, do outro, a defesa fala não, nada disso, e no meio, bilhões de reais que tudo indica não pertenciam ao senhor Vorcaro. Parte das operações envolvia fundos ligados à gestora REAG, aquela também liquidada que lavava dinheiro do narcotráfico. As verbas, gente, circulariam por uma teia de fundos com ativos inflados, o que teria impulsionado artificialmente o balanço do banco. Ou seja, era cambalacho, não existia esses ativos, né? Traduzindo para o português claro, era um cambalacho financeiro. E, aliás, ontem na CPMI lá do INSS, o cara falou, eles inventavam os ativos, inflavam os ativos. Ou seja, gente, um cambalacho financeiro errado não só acaba com o Banco Master, mas acaba com a confiança no sistema bancário, né?
quando o banco de Daniel Porcaro foi liquidado, foram apreendidos 230 milhões de bens, relógios avaliados a 6 milhões, obras de arte de 12 milhões, uma aeronave de 200 milhões e veículos no total de 9,2 milhões. Oi, gente, que isso do céu. Acho que nem o Puff Daddy, quando foi pego, tinha tudo isso. Não sei o que falar. Ou seja, gente, crime financeiro, é verdade, ele não tem uma cena de violência, mas gera um rombo bilionário, né? E o Brasil é engraçado, porque ele tem um histórico curioso. Para o pequeno empresário, a receita é ninja. Mas para o cosplay de banqueiro, não, demora. Porque eu vou te falar, Porcaro ficou na irregularidade há alguns anos, né? Ou seja, segundo a defesa de Daniel Porcaro, é tudo declarado. Então, se é tudo declarado, se não houve cambalacho, né? Eu não sei, Porcaro, você ficará livre. Bom, eu acho que você vai ficar livre de qualquer jeito. Você quer saber de uma coisa? A gente está diante de mais um caso, mas não é, eu não digo mais um caso, do pior caso de corrupção sistêmica já no Brasil, né? A gente está diante de um caso complexo, né? E eu acho que, assim como vocês estão pensando, vai acabar em pizza com cobertura de ouro? Eu não sei, gente. Eu não tenho a mínima ideia. Se depender de jornalistas como eu e como várias pessoas que a gente vem todo dia falando nesse assunto para que não caia esquecimento e da comoção pública, não irá acabar. Mas se depender de Brasília, pode ter certeza. Vão livrar Daniel Porcaro, porque assim eles se livram. E vou te falar, essa é uma corrupção que tem para todos os gostos, direita, esquerda e centro. O Lulinha vai ser preso. É isso mesmo que você acabou de ouvir, mas antes de eu explicar para você, curta e compartilha esse vídeo para chegar ao maior número possível de pessoas. O negócio é o seguinte, gente, o Metrópolis acabou de publicar essa manchete aqui. Ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha e políticos. André Fidelis e Virgílio, filho do INSS, delataram Fábio Luiz Lula da Silva, o famoso Lulinha, e políticos do Centrão. Eles estão presos desde novembro. Aqui a foto do Lulinha e da Flávia Arruda. 2 ex-servidores do alto escalão do INSS estão em processo avançado de delação premiada. Isso a gente já sabia porque a imprensa já tinha divulgado que alguns servidores do INSS, que estão presos, investigados, pelo roubo dos aposentados, dos velhinhos e das velhinhas do nosso país. Um roubo, além de tudo, cruel, porque tira o dinheiro tão suado dos aposentados, já estavam negociando a sua delação premiada. Então aqui diz que a coluna apurou que o ex-procurador Virgílio Oliveira Filho e o diretor de benefícios da autarquia, o senhor André Fidelis, entregaram o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, e detalharam o envolvimento de políticos no esquema. Gente, o negócio é o seguinte: o Lulinha será preso este ano. Por que eu falo com tanta certeza assim? Simples. O ministro relator do processo, do inquérito que está lá no Supremo Tribunal Federal, que investiga o roubo dos aposentados, o esquema do INSS, é o ministro André Mendonça, que é um ministro, um homem sério, íntegro, que não aceita conchavos políticos e que eu tenho certeza absoluta que vai investigar isso até o fim, doa a quem doer, e que se for necessário prender o Lulinha, ele vai prender o Lulinha. Agora, o envolvimento do Lulinha já tem sido revelado há bastante tempo. Desde que aconteceram as primeiras prisões do escândalo do INSS, vários investigados têm relatado o envolvimento do senhor Lulinha, o filho mais velho do Lula. Mais do que isso, troca de mensagens do careca do INSS com outras pessoas envolvidas, cita várias vezes nessas mensagens saques e transferências de dinheiro para o filho do cara, que se descobriu ser o Lulinha, o filho do Lula. Então, o Lulinha, eu não tenho a menor dúvida disso, será preso. Agora, fato importante, logo que começaram as investigações do escândalo do INSS, o Lulinha, o que fez? Rapou a perna, foi embora, tá morando na Espanha. Bastaram as primeiras investigações começarem que ele pegou as suas malas e foi se mudar
para a Espanha, está morando na Espanha. Então, inevitavelmente, em algum momento, será extraditado para o Brasil para responder aqui, no território brasileiro, os crimes que ele cometeu. Essa é a verdade e é isso que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer nos próximos meses aqui no nosso país. Aqui cita, inclusive, na matéria, que delataram políticos do Centrão. Também nós já esperávamos isso, porque isso já está sendo divulgado pela própria imprensa, né? E cita que o Virgílio Filho é acusado de receber 11 milhões, desse total 7,5 milhões teriam vindo de empresas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso careca do INSS. Então, gente, notícia de última hora, notícia urgente que pode mexer, inclusive, no cenário eleitoral. Porque uma prisão do Lulinha esse ano vai fazer com que, sem sombra de dúvidas, a reprovação do Lula cresça rapidamente. E eu disse isso ontem para vocês, que eu não duvido que, a depender do que aconteça esse ano, o próprio Lula resolva fazer as suas malas, ir embora do Palácio do Planalto, não disputar a eleição desse ano e viajar o mundo com a Janja. Mas não paga com dinheiro do contribuinte, porque é isso que ele tem feito desde o início do seu governo. É lua de mel bancada com dinheiro público. Então, Lulinha delatado. Eu quero ver o Lulinha, inclusive, na CPMI do INSS. Alô, meu amigo Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS. Por favor, convoquem o Lulinha para que ele preste os seus esclarecimentos para a CPMI. E eu tenho certeza que lá no gabinete do ministro André Mendonça, eles estão fazendo um trabalho sério, que é investigar esse roubo cruel dos aposentados do nosso país. Que Deus tenha piedade do Brasil, que Deus salve a nossa nação e o nosso Paraná. Deus abençoe. Pastor, fala. Eu lamento estar tendo que esfregar o chão com a tua cara hoje. Lamento. Não queria. Teu filme tá queimado. Nenhum bípede do planeta Terra acredita que eu apoiei o Lula. Esse mesmo que você assume que ajudou a eleger, enquanto eu fazia campanha contra. Esse mesmo que você abençoou. Eu 20 anos na mesma posição. Eu não mudo de acordo com o vento, não. Sabe o que você está acostumado? Fala. Você está acostumado a xingar. Você está acostumado a falar grosso, falar palavrão. E aí os políticos todos, por medo da... Não, ele tem influência junto às ovelhas evangélicas dele, que você usa de forma sem vergonha, como capital político para fazer chantagem e manter a sua influência. E muito político bota o rabo dentro e fica com medo de te enfrentar. O que vai acontecer se eu brigar com o pastor, xinga, fala? Ele vai me xingar, ele vai falar. Então você acha que você vai fazer a mesma coisa comigo que você faz com os políticos? Deixa eu te explicar um negócio. Eu não preciso de você, eu estou cagando pra você. Eu quero que o pastor xinga, fala, se foda e vá chupar um saco de pica. Eu não tenho medo de quem fala grosso ou de quem fala palavrão. Eu também sou do Rio, pastor. Tô acostumado. Se quiser ir pra lama, a lama é meu habitat natural. Ora, você meramente adotou a lama. Eu nasci lá na lama. Eu fui moldado pela lama. Eu só saí da lama quando eu já era um homem. E pra mim, ela não era nada além de limpinha. Assim como outros já cagaram pra você na minha profissão antes de mim. E aí eu vou resgatar esse vídeo do saudoso, grande influência na forma do... Eu separei aqui, presidente, uma matéria do Metrópolis de 2023, outubro de 2023, que dizia o seguinte: com o pai presidente de novo, Lulinha prepara retorno aos negócios. Curioso isso, né? Com o retorno do presidente Lula, o Lulinha prepara retorno aos negócios. E não é que ele realmente voltou aos negócios, gente. Sai hoje a matéria de que 2 dirigentes do INSS que agora estão presos delataram ninguém mais, ninguém menos do que o filho do Lula, envolvido no esquema do roubo do INSS. Desde o final do ano passado, já veicularam notícia de que ele recebia uma mesada de R$300 mil do careca do INSS, com bolão inicial de R$25 milhões,
E aí, quando as investigações começaram a chegar perto dessa família do Lula, ele decide morar na Espanha. Eu digo isso porque é curioso que recentemente o desfile do Lula, né, que fez questão de zombar da família brasileira, esse mesmo desfile, esse mesmo grupo que zombou da família brasileira, agora tem toda a sua família envolvida em escândalo de corrupção. A nora do Lula no escândalo do MEC, com superfaturamento, que a Polícia Federal foi bater na porta da casa dela e quem abre a porta é o outro filho do Lula, o irmão do Lula envolvido nos sindicatos, nessas associações que roubaram os velhinhos, e agora, delatado, o Lulinha, que está morando na Espanha, né? Que sorte dele, não está morando no Brasil. Eu queria saber onde vai ter alguma cautelar, tornozeleira, apreensão do passaporte, ou até mesmo uma prisão preventiva, depois de delação. E lembrando, já tem delação, já tem conversas no WhatsApp daquela socialite, já tem várias outras informações, mas nada até agora. Eu espero que a justiça, nesse caso, possa levar adiante. E é muito ruim para esse governo. No ano eleitoral, depois desse escândalo do carnaval, sai uma matéria do filho do presidente roubando velhinhos no Brasil. É curioso. Agora, para somar a isso, nós temos esse escândalo. Hoje foi um dia histórico. Na CPI do crime organizado, que está acontecendo no Senado, foi aprovado agora o convite ao Dias Toffoli, os irmãos do Dias Toffoli foram convocados, na verdade. A quebra de sigilo bancário, né, do Merit, que curiosamente Moraes e Toffoli estão pressionando o Senado para que não fosse aprovada essa quebra do sigilo da Merit. Lula decide fazer o quê? Entregar a cabeça do Dias Toffoli, o seu advogado que ele conseguiu colocar dentro da nossa Suprema Corte. São tantos escândalos acontecendo no Brasil, para concluir, presidente. São tantos escândalos acontecendo no Brasil envolvendo esse governo, envolvendo a nossa Suprema Corte, que é difícil a gente dar a devida atenção a cada um deles. Mas esse, meus amigos, esse tem que ser devidamente divulgado no Brasil. Para concluir, vou falar bem devagar. O filho do presidente Lula, que voltou aos negócios depois que o pai dele voltou à presidência, delatado no esquema de roubar os velhinhos do nosso país. Quando você acha que não tem como ficar pior, o PT chega no governo e piora. De um voto para o Boulos, campanha antecipada, ao lado do Boulos, com dinheiro de renúncia fiscal da Lei Rouanet num evento da CUT. Exato. E qual foi a penalidade? Uma multa. Então, eu acho que é uma forma de testar, porque se eles quiserem, se os tribunais quiserem, vão deixar qualquer pessoa inelegível. É a forma de manter, como eu disse, reféns. Mas tem uma vírgula nisso. O TSE está se preparando e começa agora a julgar 14 resoluções que deliberarão sobre as eleições desse ano. Então, aquelas resoluções que interpretam como vai ser dado o julgamento desse emaranhado de artigos que é a lei eleitoral. Que é a mesma lei das eleições anteriores, mas a interpretação vai ser diferente. É nova. A passada de pano para o desfile do Lula pode vir aí. Mas eu acho que não ia ter passada de pano dessa vez, não. Porque o André Mendonça, ele foi muito incisivo e a Carmen Lúcia está com medo do povo. A Carmen Lúcia está com medo do povo. Mudou, o Alexandre de Moraes não é mais o presidente do TSE, aquele psicopata não está mais dando cargo no TSE. Eles estão no momento de acuamento. Então, se tem um momento para mostrar que o Lula cometeu um ilícito eleitoral que é capaz, juridicamente falando, até de negar-se a ele o registro da candidatura... Juridicamente falando, se isso aqui fosse um país sério, é o que seria feito. Exato. Não, e vale lembrar, né? O TSE vai fazer as resoluções até o dia 5/3. Por quê? Porque se tem um artigo da lei eleitoral que é acima de qualquer interpretação, é o artigo 105, que fala que o TSE tem até o dia 5 de março do ano da eleição para fazer resolução. Esse vale. Aí, na eleição de 2022, o TSE regulou o segundo turno do Lula e Bolsonaro com a resolução TSE de 20 de outubro. Como é que pode? Se é o único artigo da lei que é claro o suficiente é esse do 105 que fala até o dia 5 de março, como é que pôde valer a eleição que elegeu, entre aspas, o Lula em 2022
se o segundo turno foi regido por uma resolução de 20 de outubro, ou seja, 7 meses e meio depois do final do prazo da lei. Então a gente não tem no Brasil um governo legítimo para conversar, para começar a conversar. Não tem como ninguém ser processado, muito menos condenado, como é o Jair Bolsonaro, pelo crime de golpe, mesmo que eles estivessem armados até os dentes, tentando derrubar o governo Lula. Porque o artigo do Código Penal diz que é tentar depor governo legitimamente eleito. E legítimo vem do latim. O sufixo é a maneira e o prefixo é legem. Legem é o conjunto de leis. A maneira do conjunto de leis. A maneira do conjunto de leis é com resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. Se o Lula foi eleito com resolução de 20 de outubro, nós não temos um governo legitimamente eleito e assim segue o baile desta zona chamada Brasil. Você não precisa ser um gênio para entender isso aí. Basta saber ler. Mas no Brasil a gente está sendo empurrado a isso. E o Rubinho falou uma coisa que é muito séria. Toda essa celeuma, né, essa briga de Michele, Eduardo, Flávio, aí a Michele vem... não, só vou apoiar o Flávio se ele me pedir desculpas. Aí eu falo, vai ter um segundo turno, o Flávio do Lula. Se o Flávio não pedir desculpa para a Michele, ela vai fazer o quê? Não, aí o Eduardo não gosta da Michele, aí todo mundo tá contra o Nicolas... Aí o Valdemar fala que o Nicolas e a Michele vão fazer, sendo que os dois podiam ter falado antes. Aí um fala que o Bolsonaro falou isso, outro fala que o Bolsonaro falou aquilo. O Bolsonaro, ele foi posto em domiciliar e até hoje pesa sobre ele uma proibição esdrúxula, que é a proibição de falar ao público, inclusive por equipamento de terceiro. Se ele está proibido de falar ao público, inclusive por equipamento de terceiro, por que o Alexandre de Moraes, ele permite que pessoas que visitem o Bolsonaro saiam dizendo coisas que ele dissera? Porque isso também devia ser proibido. Porque isso é uma forma, assim, de você enfraquecer o movimento político da direita. Aí eu te pergunto, e se o Bolsonaro escrever uma carta a próprio punho e entrega pro Flávio? Flávio visitou. Filho, tá aqui uma carta de próprio punho, eu entendo que é isso. O que vão fazer? Vão colocar o cara na solitária? Pois é. Ele não pode falar diretamente, mas você pode entrar lá, falar com ele e falar o que ele te falou. Aí você inventa, porque ele não pode dizer que ele não falou, ou que ele falou mesmo. Então montaram todo esse circo em cima dele justamente para arrebentar com tudo. Tantas mil pessoas que estão em prisão de fato, e essas pessoas podem, na sua gigantesca maioria, receber visitas, conversar. Ué, elas podem ligar pra gente dando o golpe. Até isso pode. Elas podem usar o celular e tudo mais. Podem tomar decisões, inclusive, organizações do crime e tal. Mas todos os seus parentes podem sair e dizer o que conversaram. Ou será que não pode? Será que eu estou enganado? Eu nunca vi alguém dizer, olha, eu saí de lá conversando com muita coisa, mas eu não posso contar nem para os meus filhos o que eu conversei. Claro que pode, não tem esse impedimento. Deveria poder, logicamente, a carta e dizer, ele pediu para falar A mais B mais C por D mais D mais F, ponto final. Agora, você lembra do Drauzio Varela, quando ele fazia Fantástico? Que ele ia lá na cadeia, lá, ficava entrevistando o povo? Isso. Sim, ele entrevistou aquela trans que matou a criança. Exatamente. Que fato bizarro. Aí você fala, o que mudou no Brasil? Nós somos uma democracia mais linda, né, com menos liberdade. Nós somos uma democracia mais forte, com menos liberdade. E menos direito de expressão. Não, inclusive democracia, se eu bem me lembro, é o governo do povo pelo povo, é o direito do povo escolher. Quando você impede alguém de ser candidato, você não está impedindo a pessoa, você está impedindo o eleitor, o povo, de escolher esse candidato. Porque é ele que deveria decidir, olha, eu quero esse, eu quero aquele candidato. Mas como que você tem uma democracia, Diogo? Durante as eleições, fatos públicos foram impedidos de ser utilizados contra o Lula. Essa eleição de 2022 é nula. Ela foi nula porque é nula. E eu sofri um ato de censura. Recebi uma intimação do TSE determinando que saísse um vídeo meu do ar onde eu apontava elementos atrelados ao caso do Celso Daniel.
Inclusive tem um livro escrito sobre o assunto. O Bolsonaro e todos foram impedidos de fazer menções à ligação entre o Lula e o Maduro. Não podia apontar nas eleições que o Lula tinha ligações com o Maduro. Quem estava na posse do Lula? Pois é, exatamente, recebendo elogios. Mas aí eu digo com firmeza, essa lei eleitoral é feita para enfraquecer o eleitor, deixar o político que se elege na mão do tribunal e fortalecer justamente os tribunais. E a CPI do crime organizado aprovou a convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli, José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, além da quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da empresa Meredith Participações e da RIAG Investimentos. Os senadores que compõem o colegiado também aprovaram as convocações do banqueiro Daniel Vorcaro, de Roberto Campos Neto, que foi presidente do Banco Central, e de Paulo Guedes, ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e Guido Mantega, que foi ministro dos governos de Lula e Dilma, também foram convidados para explicar o porquê de terem participado de reuniões com Daniel Vorcaro. O relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, informou quais serão os próximos passos da comissão. Receber a documentação referente às quebras de sigilo, trabalhar na construção de uma pauta que seja produtiva para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar para os brasileiros, ao mesmo tempo, soluções legislativas que evitem um novo cometimento de crimes, mas também a identificação de criminosos que por muito tempo ficaram impunes por conta de serem figuras ou muito poderosas ou muito ricas. Os ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além da advogada Viviane Bassi, esposa de Moraes, foram convidados a prestar depoimento. Com o convite, eles têm a liberdade de vir ou não. A casa, no entendimento da consultoria, não tem a capacidade de convocar ministros de outro poder, assim como não pode convocar governadores. E, repito, o importante é você ter a coleta dos documentos e testemunhas. Para o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, a quebra de sigilos representa uma vitória no Senado. Pela primeira vez na história de 200 anos do Senado Federal, nós conseguimos aí, ao mesmo tempo, quebrar sigilo de dono de banco, de parentes e empresas ligadas a ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E a gente conseguiu aí algo inimaginável para poder apurar a investigação do escândalo do Banco Master, já que o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, ainda não abriu a CPI exclusiva que merece, própria, da maior fraude do sistema financeiro. André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Um dia importante aí para a comissão que investiga o crime organizado, vários requerimentos aprovados, principalmente no que tange à quebra de sigilo fiscal e bancário do Banco Master e também de outras empresas envolvidas no escândalo, como a Meredith, que é empresa ligada à família de Dias Toffoli, e também a RIAG, que é um fundo atrelado ao Banco Master. O senador Alessandro Vieira, que é o relator, explicou que a CPI não pode convocar, obrigar os ministros a comparecer, mas o convite acho que já é um recado bastante importante, e ele salientou ali, ressaltou muito a importância da coleta de provas, de documentação nesse momento para ajudar a esclarecer aí muitas pontas soltas desse caso, desse escândalo. Marcília, boa noite. Boa noite, dia realmente importante. Boa noite, Caute, boa noite, Piloto, Ana, a toda a audiência. Olha só, essa convocação, esse convite feito a essas autoridades, né, os Moraes, a esposa deles, os irmãos do Toffoli, etc., que sócios são, né, da Meredith, o Meredith, enfim. Tudo isso é relevante, mas a gente tem no STF um fast food de habeas corpus, né? Então precisamos recordar que além do convite, mesmo que não fosse um convite, ainda que fosse obrigatória a presença deles, nós temos um ruído imenso sobre quem que precisa ir, quem que não precisa ir, e quando vai, se precisa falar, se não precisa falar, e acordo para falar só isso, enfim, é uma confusão danada. Mas o ponto aqui chave, além dessa história toda, é a quebra de sigilo. Isso é realmente um avanço, sobretudo a quebra de sigilo da tal da Meredith, porque a quebra de sigilo, o Master a gente está enxergando, né?
que tem por trás dele. A gente enxerga as falcatruas do Master já um pouco a olho nu, mas a tal da Meredith ou Meredith ainda é bastante obscura a função dela e as relações que ela possui, inclusive com o ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal vinha há algum tempo investigando que as relações que a Meredith possuía eram relações de atravessamento de dinheiro. Ou seja, o dinheiro saía de um lado, ia para outro, saía de alguém, ia para outra pessoa, sem que essa empresa, essa tal dessa Meredith, fosse realmente a produtora de alguma coisa. Ou seja, pode ser que em algum momento ela funcionasse, essa é uma desconfiança aí, uma suposição, que ela funcionasse como uma empresa de lavagem de dinheiro, por exemplo. E inclusive foi por isso que a Polícia Federal começou a insinuar, já que o ministro Dias Toffoli assumiu, confessou ter sido sócio da tal da Meredith, foi por conta disso que a Polícia Federal começou a insinuar a possibilidade de que o ministro estivesse inclusive envolvido em corrupção passiva, que, trocando em miúdo, significa suborno, propina, ou seja, a tal da Meredith pode ter servido para que um dinheiro ilícito saísse de um e fosse para outro, e esse outro pode ser o ministro Toffoli ou quem sabe até algum outro ministro mais. Portanto, se nós quebrarmos o sigilo da Meredith, o que importa não é enxergar a Meredith ou o dinheiro, é de onde saiu o dinheiro e para onde foi e qual foi a justificativa. É o tal do follow the money. O follow the money, o siga o dinheiro. Todo e qualquer caso de corrupção sempre acaba identificado a partir do rastro que o dinheiro deixa. A Lava Jato teve o seu ápice, a Lava Jato conseguiu encontrar a sua cereja do bolo da corrupção exatamente nesse momento, no momento em que nós identificamos o rastro do dinheiro. Creio que isso também possa ocorrer com esse caso. E Paula, me chama a atenção, ou vai me chamar a atenção também, se o STF não tiver forças para impedir que isso ocorra, porque até agora não teve. Nós, se olharmos um pouco, e hoje até a coluna, acho que do Lauro Jardim, se não me engano, deu que o gabinete do próprio ministro Moraes estava em polvorosa e do Toffoli também. Por quê? Porque nós tínhamos até pouco tempo atrás o próprio STF blindando esses ministros ou esse tipo de conduta do Congresso. Até ontem, parlamentar falar de cima da tribuna dava prisão. Agora eles estão podendo quebrar sigilo que pode resultar talvez em prisão de ministro. Então, esse jogo nos leva a crer, e esse é o bastidor que o Lauro Jardim ensinou, pode ser que nós tenhamos ministros de dentro do STF, se não estimulando o Congresso, mas pelo menos permitindo que o Congresso faça o que ele sempre deveria ter feito, que é o seu trabalho. Vamos aguardar, porque se for isso mesmo, em nome ali de tentar queimar os coleguinhas ou de rifar os colegas,